Convidado. Fernando Alberto Barbosa Rodrigues é o convidado de João Matos. O nosso convidado de hoje é Fernando Alberto Barbosa Rodrigues, especialista de questões de desenvolvimento social e gestão de conflitos num centro de investigação independente e antigo professor na Universidade de Madrid, em Espanha, com quem vamos analisar a crise grega no momento em que os chefes de Estado e de Governo da zona euro estão reunidos em Bruxelas. Para começar, aí da Espanha, qual é o olhar que a Espanha lança sobre estas negociações, sobre a crise na Grécia? Qual é a sua visão das coisas? O caso da Grécia é um caso europeu. Eu creio que devemos recordar sempre que o projeto europeu nasce de uma ideia de unidade. A Grécia, portanto, é um elemento fundamental desse projeto europeu. Não pode haver, digamos, um retrocesso, digamos, nos ideais de Jean Monnet, quando pensou na Europa. Não é agora que a Grécia está em más horas que eu creio que o conjunto da União Europeia deixe de ser solidário com um país que está a atravessar uma dificuldade enorme. Portanto, eu considero que, relativamente à Espanha, é de preocupação. O governo atual, que é um governo liberal e que nega, digamos, uma ajuda à Grécia, agora, hoje, desde a Cimeira Luso-Espanhola entre Portugal e Espanha, o presidente do atual governo de Espanha, Mariano Rajoy, agora já fala de solidariedade da Grécia, se bem que durante todo este tempo, durante a crise, a Espanha, com o seu governo liberal de direita, que recortou e castigou o povo espanhol, insistiu constantemente que Espanha não era a Grécia. Se teme-se, por exemplo, que se a questão da Grécia não for bem resolvida, que é toda essa Europa do Sul, nomeadamente a Espanha e Portugal, que sofrerá consequências dessa crise político-financeira grega? Sim, queria recordar esse efeito dominó, digamos, de economias muito dependentes e dessa ideia da Europa a duas velocidades, em que o norte rico, de alguma maneira, está a castigar as economias do sul, entre as quais, pois, a Grécia e Portugal, que não fogem ao exemplo, digamos, de um castigo absolutamente terrível com as políticas austericidas, se me permite o termo, em que a falta de investimento e o desmantelamento de tudo o que nós tínhamos conseguido em termos de económicos, baratamento do despido, afrouxamento das leis que protegem os trabalhadores, tudo isso pode arrastar-nos também para uma posição de indecisão. Acha então que os gregos, o primeiro-ministro Tsipras e o seu ministro das Finanças Varoufakis têm razão quando continuam a defender um programa social forte com o aumento das reformas de pensões, um salário mínimo acrescido? Estão a defender os interesses do povo grego nesse aspecto? Acho absolutamente, não lhe retiro nem uma vírgula nem um ponto sobre a sua apreciação, que partilho e reforço, porque não nos esqueçamos que o governo democrático e o povo grego elege o seu governo de forma democrática e ontem não podemos esquecer que na Praça de Sintagma houve uma expressão clara e meridiana do apoio do povo grego, bom, neste caso encabeçado por Tsipras e seu flamante ministro Varoufakis. São medidas de cariz social, são medidas que vão de acordo com grandes especialistas norte-americanos, nomeadamente o professor Paul Krugman, que reclama uma Europa de maior justiça social e de maior equilíbrio contra os grandes grupos financeiros que têm amedrentado e têm escravizado as populações europeias. Mas aqui há uma questão de geopolítica e geoeconómica. Os americanos que não querem que a Grécia tenha problemas e saia do euro e da União Europeia e caia nos braços da Rússia. Sim, exatamente. E esse é o grande temor. Por isso é que eu creio, João, que vamos esperar tranquilamente, porque a Grécia não se vai ir do euro, porque a Grécia é necessária ao conjunto das nações europeias e não creio que deixem, porque o que estamos a verificar é que o mundo unilateral acabou. Portanto, a multilateralidade é uma realidade cada vez maior e, eventualmente, temos que pensar como não se limita apenas ao eixo norte-sul, rico-pobre. Falou no governo, que é um governo legítimo, eleito pelo povo grego, mas a Grécia, há que dizer que tinha compromissos também com a Comissão Europeia, o Banco Central, o FMI, e não vai pagar o que deve ao FMI no fim deste mês.
Sim, João, mas isso também teríamos que fazer uma grande, digamos, recordar as sucessivas crises no mundo que o FMI, digamos, esteve por detrás, o caso da Argentina, que não pagaram e que não sucedeu rigorosamente nada, mas enfim, são todas as questões geopolíticas que estão sobre a mesa e que, de facto, entre a prudência e também um pedido de flexibilidade segundo as circunstâncias de cada contexto, político, geopolítico, queira, digamos, negociar, porque sempre há espaço para a negociação. Eu trabalhei muitos anos em mediação de conflitos, mediação intercultural, resolução de conflitos. E sei perfeitamente que uma negociação pode ser tardia, pode ter muitos avanços e retrocessos, mas há que sempre dar passo à negociação. Já agora, enquanto especialista de gestão de conflitos, há também do lado grego uma tática de negociação que pode ser vista também como provocatória. Sim, já sabe que numa negociação há avanços e retrocessos. Nem sempre todas as posições podem ser, à partida, legítimas ou estar legitimadas por ações, não é? Mas por isso é que o diálogo, a flexibilidade, uma certa entente entre as forças que discutem o problema tem que surgir para bem de todos. Os chefes de Estado e de Governo da zona euro reunidos em Bruxelas vão dar luz verde para a solução do problema da Grécia? É isso? Eu suponho que sim. Temos que esperar confiadamente, porque não creio que a solução seja outra. Não creio que a solução seja que a Grécia abandone o euro, porque isso levaria, por exemplo, ao facto de que Portugal também saísse imediatamente, um país resgatado, como sabe, e eu creio que há que esperar serenamente, digamos assim, serenamente esperar também que os chefes de Estado da Europa tenham, digamos, um sentido de mediar. Mas no caso de Portugal, neste momento, a situação económico-financeira é de longe melhor do que a situação grega. Isso sim, naturalmente, porque também há custo, deve recordar, de um castigo enorme às classes médias e ao povo português. Mas enorme, que as pessoas vivem, digamos, com o dinheiro contado e mal chegam ao fim do mês. E se o sacrifício mereceu a pena com o que se fez e com o que se castigou o povo português, não sei, mereceu a pena tanto esforço. Seja um bocadinho melhor que a Grécia. No seu ponto de vista, a Grécia vai ter esse 1.600.000 euros para pagar no fim do mês ao FMI? Eu creio que sim, porque uma situação de consenso tem que ser, digamos, tem que ser encontrada. Não se esqueça que há muito investimento europeu na Grécia. É o país de destino preferente das classes altas alemãs, inglesas e de toda a Europa. Portanto, há muito investimento também na Grécia, que não creio que se descubra de um dia para o outro. Mas, neste caso, se a Grécia consegue mais dinheiro do FMI, do Banco Central Europeu e da Comissão Europeia, isto quer dizer que terá que fazer algumas concessões. Isso quer dizer que não poderá aumentar as pensões, por exemplo, e deverá aceitar o IVA, a taxa que o FMI está a reclamar. Bom, eu creio que dentro do contexto não chegaria tanto, porque não conheço exatamente esse contexto grego com tanto detalhe. Portanto, limitaria-me a afirmar que, sim, algumas concessões vão ter que ser revistas, mas o Tsipras sempre disse que as políticas sociais não seriam a moeda de troca para que a Grécia saísse desta crise. Vamos ver se consegue manter essa promessa, mas de qualquer forma é um exemplo de coragem, de uma luta legítima de um povo que não claudica ante os grandes poderes. A Grécia precisa de apoio da Europa, da União Europeia, para ter uma política social estável, mas também outros países como a Espanha, onde, por exemplo, houve recentemente eleições municipais e regionais, não é? E onde a esquerda radical ficou bem posicionada. Muito bem posicionada, com um discurso que traz de novo a decência à política nesse país, o regresso que muitos intelectuais pediam, a volta da decência, o fim da corrupção em todos os estamentos, digamos, do Estado espanhol. Terrível, portanto, um lastre absoluto para uma sociedade democrática, de onde apenas grupos enfeudados a compadrios políticos estavam, digamos, com a maior parte dos ganhos de uma sociedade, enquanto as classes médias e o povo empobrecer cada vez mais. Portanto, eu penso que é um momento, é a hora da Europa, é a hora dos povos da Europa, vivemos com a Grécia e que a apoiemos. Como especialista dessas questões de desenvolvimento social, acredita que há dinheiro suficiente na Europa para os europeus regressarem à antiga
política sustentável e social? Sim, não tenho a menor dúvida. Neste momento no mundo há 40% mais de ricos. A acumulação de capital financeiro nesta parte do mundo nunca foi tão, digamos, gritante como agora. Portanto, há muitíssimo dinheiro acumulado de séculos de história, de acumulação financeira e que estão disponíveis nesses fundos que se dizem buitres, dos hedge funds, não? Pois, os fundos financeiros, não é? Exatamente, que aqui chamam fundos buitres, porque são operações financeiras por grandes corporações e que ninguém sabe, qual é o destino. De certeza que não é para um reinvestimento em construir mais democracia, mais Europa e uma Europa mais solidária. E com o mundo. Fundos de desenvolvimento financeiros. Exatamente, mas aplicados em distintas áreas, porque sem desenvolvimento social não existe sociedade, não existe democracia, não existe um futuro. E nós sabemos disso. Fernando Alberto Barbosa Rodrigues, de um Centro de Investigação Independente de Desenvolvimento Social e Mediação de Conflitos em Madrid, na Espanha, era o nosso convidado.